Irmãos, vamos fazer uma oração pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja nessa noite, Senhor. Sê conosco, nos capacita e dá entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Chegamos finalmente no último capítulo de 1 Timóteo, essa epístola tão importante. Curiosamente, 1 Timóteo é uma das epístolas pastorais. Mas quando nós fazemos a exposição dela, o que nós percebemos? Na verdade, ela é para o nosso dia a dia. Todo crente, cheio do Espírito Santo, é alguém que busca essas verdades. A diferença é que Paulo, de uma maneira especial, coloca tudo na prática, coloca cada coisinha na sua gaveta, para dar uma orientação mais completa a Timóteo. Mas, por exemplo, nesse capítulo que nós vamos iniciar agora a exposição dele, nós vemos claramente orientações que todos nós cristãos temos que viver na nossa vida. Veja, e o capítulo 6, versículo 1, inicia assim: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores, dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Veja, que eu tenho que entender. A sociedade da igreja primitiva era uma sociedade que tinha muitos escravos. Basicamente, no Império Romano, nós tínhamos 3 categorias de cidadãos. Nós tínhamos os escravos, nós tínhamos os livres e nós tínhamos os cidadãos romanos. Por exemplo, Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Ser cidadão romano não era para qualquer um. Ou você era cidadão romano porque você era um patrício, que era uma pessoa da alta sociedade, alguém que já nascia cidadão romano, ou alguém que comprava sua cidadania. Por exemplo, quando Paulo foi feito prisioneiro em Jerusalém, o centurião que o atendeu falou: és tu romano? Ele falou: sou, de nascimento. Aí o centurião fala: nossa, eu também sou, mas eu paguei uma grande quantia para ser cidadão romano. Então o que acontece? Quando a Bíblia fala de escravidão, nós temos que limpar da nossa mente essa questão da escravidão que aconteceu mais ou menos após o ano de 1500 em relação aos povos negros da África. Não é esse o tipo de escravidão que a Bíblia está falando. Por exemplo, havia escravos extremamente capacitados. Havia escravos que eram homens sábios. Imagina, por exemplo, um diretor de uma grande multinacional ser transformado num escravo. Aí você fala: pastor, como isso pode acontecer? Simples. O Império Romano vinha, fazia uma guerra, tomava aquele povo e aquele diretor de multinacional simplesmente era levado como escravo. Agora o que acontece? Na sociedade romana ninguém era bobo. Se aparecesse um escravo desse naipe, com certeza ele ia ser vendido por um alto valor e ele ia ser muito bem tratado pelo seu senhor. Porque os serviços que esse escravo poderia prestar eram imensos. Temos um exemplo disso também, José, no Egito. José muito bem criado, um rapaz de muitas capacidades. Assim que Potifar olhou, ele deve ter pagado uma grana preta aí, de valor por José. E José foi ocupado num grande posto. Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque determinadas palavras da nossa sociedade hoje, elas são vistas de uma maneira muito distorcida. Então, eu tenho que compreender aqui que a escravidão era uma das relações de trabalho do Império Romano. Agora, qual que é a questão aqui?
nós tínhamos donos de escravos que eram homens bons. Mas tínhamos donos de escravos que eram homens muito ruins. Esses donos de escravos, inclusive, maltratavam, agiam de maneira cruel. Alguns deles pediam favores sexuais para os seus escravos, entendeu? Alguns chegavam a bater até matar. De uma maneira muito diferente. Por exemplo, o escravo, segundo a lei de Moisés, era um trabalhador que tinha uma dívida que só podia ser paga através de trabalho, ele não tinha dinheiro. Então, na lei de Moisés, se um dono de escravo desse um tapa num servo seu e aparecesse uma gota de sangue, aquele servo era imediatamente liberto. Na lei de Moisés, o servo devia uma certa quantia. Assim que ele trabalhava e pagava aquela quantia, ele retornava à sua liberdade e retornava à sua casa. Enquanto ele era servo, ele tinha que ter cama decente, roupa decente, comida decente e tinha que ser tratado muito bem. Já no Império Romano, não era esse ambiente. Por isso, da orientação de Paulo. Por quê? Porque na igreja, grande parte da igreja da Ásia era formada por escravos. Para vocês terem uma ideia, os irmãos tinham que pedir para os seus donos se podiam ir para a igreja. Tinham que pedir. Se o dono falasse, ó, não vai. Não vai. Então, quem Paulo está dando uma orientação? Fala, olha, respeite, obedeça. Seja um bom escravo para o seu dono. Para que haja um bom testemunho do Evangelho. Não era incomum o caso de escravos que cometiam homicídio contra os seus donos. Que cometiam agressões tentando fugir. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Até na sua escravidão, você pode glorificar o nome de Deus. Lembrando que o principal motivo que você foi salvo não foi para ter dinheiro, não foi para ter casa boa, não foi para ter carro bom, não foi para nada disso. O grande motivo que você foi salvo foi para glorificar o nome de Deus. Você só existe, você só foi chamado, você só tem uma função nessa terra. Glorificar o nome de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Só que isso incomoda. Porque hoje em dia se pregou um falso evangelho, onde eu venho para a igreja para obter favores de Deus. E não é assim que funciona. Então, assim, começa a aprender a primeira regra que Paulo nos dá. Ame o seu patrão, ame o seu empregador. O seu testemunho no trabalho vai refletir sobre o testemunho do Evangelho no seu trabalho. O que eu estou querendo dizer? Tem crente que, infelizmente, o seu testemunho no trabalho não vale uma gota d'água. Tem atitudes que envergonham o Evangelho. Tem crente que, se fosse na minha empresa, não trabalhava nunca. Porque é omisso. Muitas vezes é vagabundo. Muitas vezes não respeita seu patrão. E o Evangelho é escarnecido por causa disso. Na verdade, o crente deveria ser o melhor funcionário, porque ele está ali por um único motivo: glorificar a Deus e respeitar o seu patrão. Agora o que eu pergunto, o que é mais fácil fazer? Eu roubar o seu dinheiro aqui dizendo que se você der dinheiro para Deus você vai ficar rico? Ou eu te orientar um caminho bíblico, de você ser um bom funcionário, de você estudar, de você se preparar, de você ser caprichoso? E aí Deus, se for da vontade dele, te premiar. Porque lembrando o exemplo de José,
José foi o melhor escravo de Potifar. Sabe qual foi o presente que ele ganhou de Potifar? Ficou preso na cadeia 7 anos. Então nem sempre as coisas funcionam da maneira que nós entendemos. Agora é lógico, dentro do plano soberano de Deus, lá na cadeia José foi resgatado. E se tornou maioral no Egito, abaixo de Faraó. O que eu estou querendo te dizer? Pode acontecer que você vai ser o melhor funcionário e não vai ser promovido, não vai ser reconhecido. Não vai ganhar uma gota d'água por isso. Mas você está entesourando no céu. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta, tudo que façais, façais como para o Senhor. Você está lá no seu trabalho, trabalhando como se fosse para Jesus. Irmãos, vou te falar, na minha vida, os irmãos sabem que eu trabalho secularmente. Não é fácil, muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós tratamos o nosso trabalho apenas como uma simples fonte de ganhar dinheiro e de pagar nossas contas. Mas temos que lembrar que o trabalho é uma ferramenta de Deus para moldar o nosso caráter. Deus criou o trabalho. Primeira coisa que Adão teve que fazer no jardim do Éden foi o trabalho de cuidar do jardim. Por que o trabalho se tornou difícil? Porque o pecado entrou, a maldição entrou na terra. E aí Deus deu uma maldição para Adão, falou, maldita é a terra, do suor do teu rosto comerás. Porém, em Cristo, nós temos sinais bíblicos de que essa maldição de ganhar o dinheiro com o suor do rosto, ela pode ser atenuada. Ela pode ser diminuída. Deus pode abrir portas, Deus pode alinhar circunstâncias, Deus pode ir à frente do nosso trabalho. Agora, o fato dela ser atenuada não quer dizer que você não vai ter dia difícil. Quando vier o dia difícil, lembra, eu estou aqui para glorificar a Deus, que é o que o versículo 2 vai confirmar. Olha que interessante. E os que têm senhores crentes não o desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Paulo fecha o pensamento seguinte, olha, tem senhor que é crente, vou dar um exemplo bíblico, Filemon, que existe a epístola Filemon. Ele era um homem rico que tinha escravos. Um dos seus escravos, chamado Onésimo, fugiu. Na sua fuga, foi preso. Ao ser preso, encontrou com Paulo na cadeia. Chegou do lado de Paulo, Paulo olhou do lado, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou servo de Deus, evangelizou, ganhou Onésimo para Jesus. E Onésimo foi devolvido a Filemon. Pela lei romana, Filemon podia matar Onésimo. Mas pela lei de Deus, Paulo orienta, Filemon, recebe a Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Então esse é o ambiente. Essas verdades que falam para os servos, elas valem para nós, no nosso trabalho. Amém? Vamos avançar, versículo 3. Paulo agora vai mudar um pouquinho de assunto. Olha aí na sua Bíblia, tem um subtítulo, os falsos mestres. E diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias ruins, suspeitas. Vamos fazer uma pausa aqui, que a lista vai continuar. O que acontece, irmãos? Os falsos mestres, eles têm uma marca, é fácil identificar falso mestre. Primeiro, eles são homens ímpios,
que não tem santidade. Qual é o erro das pessoas? Se a pessoa falar que é pastor, a turma fecha os olhos, achando que o cara é um cara santo. Muitas vezes pode ser um lobo em pele de cordeiro. O próprio Jesus avisou, falou, olha, aqui na igreja de Éfeso, na sua visita, ele falou, olha, Jesus não, Paulo, virão lobos roubadores para devorar o rebanho. Como você identifica, além da falta de santidade, o cara ensina outro evangelho. Irmão, começou a falar demais em dinheiro. É falso mestre. Não existe evangelho do dinheiro. Não se engane. Mas pastor, ele tem programa na TV, pode ter programa em Marte. Pode ter programa na Lua. É falso mestre. Irmãos, não tenha medo. Veja, por causa de uma unidade ilusória às igrejas, isso não quer dizer que eu tenho que andar com qualquer pessoa que fala qualquer besteira. Infelizmente, existem lugares onde o evangelho não é pregado. Não é pregado por quê? Porque ali tem um falso mestre. E você já reconhece isso. Lembrando que existe a diferença do mestre enganado, uma pessoa que está com a doutrina incompleta, uma pessoa que não tem o conhecimento, às vezes uma pessoa que nunca poderia ser um presbítero. Na verdade, na igreja brasileira, falo isso com tranquilidade, 80% dos pastores deveriam abrir mão do seu cargo e voltar para a formação espiritual. Por quê? Porque não são aptos a ensinar. E isso os expõe à vergonha pública. Isso os expõe ao juízo duro lá no futuro. Pobre homem. Uma coisa é eu ser um evangelista. Uma coisa é, num ponto de pregação, eu avançar, eu anunciar o evangelho. Uma coisa é eu cooperar numa igreja, numa reunião de grupo pequeno. Agora, do momento que eu caio no ensino, Paulo é claro, seja apto para ensinar. Da mesma maneira, as pobres mulheres que são auto-intituladas pastoras deveriam abrir mão do título. Uma mulher pode ensinar na igreja? Eu creio que existem determinadas circunstâncias nas escolas. Uma mulher pode ensinar. Ela não pode exercer a autoridade de homem, ela não pode ser pastora. Por exemplo, um dos maiores seminários do mundo moderno, o seminário de Dallas, tem professoras. Mas elas são simplesmente professoras, nada além. E elas ensinam uma doutrina já pré-estabelecida na história da igreja e na direção do seminário. O que eu estou querendo te mostrar? Estou querendo te mostrar por que você vê tanto escândalo, por que você vê tanta coisa errada. Pastores que não pagam suas contas, pastores que compram e não pagam, pastores apanhados em adultério. Muitos deles, alguns escorregaram, sim, mas muitos deles são falsos mestres, falsos pastores. A árvore você conhece pelo fruto. Qual é o erro da igreja brasileira? Se tiver milagre, se tiver dom, a igreja brasileira acredita que está no meio, Deus está no meio. Se tiver bastante gente na assembleia, a igreja brasileira acredita que Deus está no meio. Irmãos, a maior assembleia religiosa que vai pisar na terra é o povo enganado que vai seguir o falso profeta e a besta. O mundo todo vai após a besta. Então não é por número.
Entendeu? A igreja que se baseia em milagres. O falso profeta vai fazer descer fogo do céu. Os magos do Egito, que confrontaram Moisés e Arão, veja, Moisés e Arão jogaram uma vara de madeira no chão. E pelo poder de Deus, a vara se transformou em serpente. Janes e Jambres, que é o nome dos dois magos, que está no Novo Testamento, jogaram também uma vara no chão e a madeira se transformou em ser vivo. E normalmente varas são feitas de madeira seca. Madeira seca é madeira morta. Eles tiveram poder demoníaco para transformar matéria morta em algo vivo. Qual foi a diferença? A serpente de Moisés e Arão comeu as duas serpentes. As varas deles viraram jantar de serpente de Moisés e Arão. Entendeu? Mesma questão dos dons. Existe. Veja, Deus pode dar dons? Eu creio que sim. Mas primeiro, ele vai dar dons para servir a igreja. Primeiro, buscar com zelo os melhores dons, que são os dons para edificação da igreja. Que é o dom de mestre. Mestre e pastor, o dom de ensino, o dom de contribuição, o dom de misericórdia. Entendeu? Depois vem os demais dons pessoais, que são bem menores. Entendeu? Agora, nós sabemos que existem os falsos dons. Se você vai nas religiões de feitiçaria, tem gente falando em línguas lá. Nossa, então o pastor acha que alguém hoje, capacitado pelo Espírito Santo, não pode falar numa língua que não for natal? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem línguas demoníacas. Os irmãos já sabem, eu já expulsei demônio que falava uma falsa língua. Entendeu? Agora, eu creio que o Senhor pode capacitar alguém, pelo Espírito, a falar uma língua que ele nunca aprendeu. Nós conhecemos até histórias de missionários que vieram e falaram em português, sem nunca ter aprendido português. Deus pode fazer? Pode, mas ele tem critério. Não é para todo mundo. A Bíblia proíbe falar línguas em público, sem interpretação. É rebeldia, ó. Irmãos, é meio forte que eu vou falar. Mas alguém que fala em línguas alto no culto, ele está pegando uma galinha preta e uma vela vermelha e acendendo na esquina. É rebeldia. E rebeldia é feitiçaria. O pecado da rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria, diz o profeta Samuel. Com autoridade profética. Quando eu desobedeço a palavra fala, não pode, eu faço. Eu sou rebelde, ao ser rebelde, eu sou feiticeiro. Eu estou me levantando contra Deus. Vocês entendem a seriedade de uma epístola como essa? Paulo o tempo todo está falando do falso mestre, do falso profeta, que engana multidões. Existem famílias que foram roubadas. Teve gente que colocou as economias de uma vida, sem consultar, sem buscar Deus. Veja, eu conheço pessoas que, direcionadas por Deus, deram contribuições da ordem de R$ 1.000.000, de milhões de dólares. Tem problema? Não, desde que foi orientado por Deus. Igrejas foram plantadas com esse dinheiro. Agora, eu conheço pessoas que um falso profeta falou para eles, falou, ó, vai lá na sua casa agora e pega o dinheiro da sua prestação do carro e dá de oferta aqui na igreja, que você vai ver que Deus vai multiplicar 100 vezes. O cara foi e deu. Entendeu? Por ser mal orientado. O que eu estou querendo ensinar para vocês?
Quando você vê qualquer pregador, você tem que ter condições de avaliar. Esse camarada está me falando o verdadeiro evangelho? Se não, muda o canal, para com aquela pregação. Ou levante e vai embora. Ah, ele vai ficar bravo, ele que fique bravo. Mas levante e vai embora, não fique ali. Entendeu? Porque é nocivo, é danoso, é pernicioso. Um conceito errado estraga anos de evangelho correto. Anos. E aí as pessoas saem daquela igreja ouvindo aquele falso profeta, pensando em fazer algo que nem de perto é bíblico. Agora, os crentes do nosso país saem acreditando em qualquer um que sai falando bonito e que sai falando glória a Deus. Olha, se o cara falar que está vendo anjo, aí segura, aí vai chover fogo do céu. Né, irmão Rafael? Percebe? Cuidado, irmãos. O homem espiritual julga todas as coisas, retém o que é bom. Nosso trabalho na nossa pequena igreja é equipar você para ser maduro na fé, para ser consistente, para não cair em qualquer conversa mole, para ser um cristão fervoroso, um cristão compromissado, um homem e uma mulher de santidade, um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher que conhece sua Bíblia, um homem e uma mulher que traz a presença de Deus para o seu lar. É muito mais do que dar 100 conto no gasofilaço da igreja achando que vai colher 1000. Isso não é evangelho. Isso é mentira. Amém? Vamos seguir. Versículo 5. Ele falando das discussões. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-se dos tais. O que é apartar? Falso profeta está ali, eu estou longe. Falso profeta está no meu YouTube, eu bloqueio o canal. Falso profeta chegou no meu WhatsApp, eu excluo. Irmãos, esses homens são dedicados a contendas. Cuidado com o homem contencioso. Tem gente que quer o tempo todo ficar discutindo, ficar combatendo, ficar falando de opinião. Cuidado, já é um sinal de que algo não vai bem. Veja, estou fazendo aqui uma crítica à igreja, é uma dura crítica, mas existe um motivo, eu estou aqui revestido de autoridade, expondo o texto bíblico. Quando você vai conviver o meu dia a dia na rua, eu converso com os irmãos numa boa, ouço dezenas de absurdos gospel no dia, mas eu não fico debatendo. Falo, irmãos, Deus é poderoso, irmãos, vamos fazer nosso melhor para Deus. Veja, às vezes aquele pobrezinho irmão está no engano. Agora, quando eu chego no carro, eu já oro, Senhor, mostra para ele, ensina. Agora tem gente hoje em dia que só faz discutir. Cuidado com tais pessoas. Você não é pago para debater, você é pago para ser crente. Só isso. Você não precisa ter razão em tudo. Você precisa ter a paz de Deus, que transcende todo entendimento no seu lar. É isso que você precisa ter. Já pensou se você vai sair com todo mundo discutindo o que é certo? Falar 2 minutos do que eu acabei de falar aqui, no seu dia a dia, você vai ficar maluco. E vai arrumar centenas de inimigos. Imagina com os nossos parentes, que às vezes vai para uma igreja onde não tem tanto ensino, mas ele ama o Senhor, ele nasceu de novo. Jesus morreu por ele. Você vai ficar debatendo? Não, você vai amar.
Você vai dar um pitaquinho ou outro. Vai dar uma pitadinha de sal, com amor, com sabedoria. Por quê? Porque nós, das igrejas históricas reformadas, que graças a Deus temos uma boa teologia, muitas vezes essa teologia se transforma numa armadilha de soberba. E eu começo a achar que crente só tem na minha igreja. E não. Existe povo salvo em toda a igreja evangélica. Se o nome da pessoa foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, Deus vai buscar e salva a pessoa. Não escapa. Mas pastor, ele sabe 2 versículos do Evangelho. Que bom, irmão, ele sabe que ele é pecador. E que ele se arrepender e crer em Jesus, ele é salvo. E se ele andar firme com o Senhor, ele é salvo. Ele já sabe o principal. Já pensou se o Espírito Santo fosse depender da boa teologia para alguém ser salvo? Ninguém era salvo. Agora, você tem que pregar Cristo, você tem que pregar o Evangelho. E entrando no Evangelho, dentro do possível, e aprendendo aquele que é correto. Mas assim, cuidado com contenda. Pode dividir uma família. Pode causar problema no ambiente de trabalho. Desnecessário. A pessoa não é tua ovelha. A pessoa não é da sua igreja. A pessoa não é teu filho. Não é seu marido, não é sua esposa. Se é alguém do foro íntimo, aí sim, com amor, você vai explicar. Então assim, cuidado com essas contendas. Por quê? Inclusive as contendas que não acabam. É marca do falso mestre. Gente, alguém que quer impor sua opinião de maneira obstinada, sem ouvir os outros, sem parar para considerar o que o outro está falando, essa pessoa está perturbada. No mínimo você tem que ouvir, no mínimo você tem que falar, olha irmão, eu não penso assim, eu penso um pouco diferente. Mas tudo bem. E já mata o assunto. Eu já conheci pessoas que até se diziam evangélicas. Você não aguentava conversar com a pessoa. Você tinha lá 20 anos de crente, o cara tinha 3 meses. Ele dizia que sabia mais que você. Como eu costumo dizer, fuja louco. Deixa pra lá, a pessoa dessa é intratável. Deixa o Espírito Santo tratar com ele, ele vai aprender nas circunstâncias da vida e no momento apropriado ele vai conhecer aquelas verdades. Então cuidado com contenda. Principalmente marido e mulher, é papel do marido zelar pela saúde espiritual da esposa. É papel da esposa zelar pela saúde espiritual do marido. Mas cuidado, não fique brigando por causa do evangelho, vai com calma. Vai com sabedoria. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6. Aqui Paulo nos dá um ensino muito legal. Mas é grande ganho. Deixa eu fazer uma pausa antes de entrar nesse trecho. Veja. Na passagem anterior, Paulo fala também o seguinte. Tem gente que trata o evangelho para ganhar dinheiro. Quem já ouviu falar pequenas igrejas, grandes negócios? Irmãos, tá lotado. Tá lotado. Irmão, tem igreja que faz campanha de oração de 7 semanas para pegar voto financeiro e tomar dinheiro do povo. Tem igreja que fala o absurdo, que se você não der dízimo na igreja, você é ladrão, está roubando a Deus e vai para o inferno. Sendo que dízimo desde a nova aliança é. As igrejas históricas recolhem dízimo porque é um padrão. Porque nunca ninguém ficou pobre com 10% e nunca foi demais, sempre foi o suficiente. Mas toda igreja séria ensina, olha, dízimo é a antiga aliança, a nova aliança é só oferta. Entendeu? Então cuidado. Esses homens só visam dinheiro, esses homens só visam lucro. A pergunta é, quando você ouve esses homens, você está visando o quê? Ser mais piedoso?
Você vai ouvir um pregador de prosperidade porque você quer levar no corpo as marcas de Cristo? Você quer ser perseguido igual Paulo? É por isso que você ouve um pregador de prosperidade? Não. Quem ouve pregador de prosperidade é porque está com o coração no dinheiro. Amém? Mais à frente, Paulo vai explicar melhor a nossa relação com o dinheiro, que pode ser muito saudável. O problema não é o dinheiro. O problema são os lobos. Amém? Então vamos ao trecho que eu falei, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando o seguinte, a piedade. O que é piedade, irmãos? Piedade é você levar uma vida onde você está tentando se tornar parecido com Cristo. Essa é a marca de quem tem uma vida piedosa. Você está praticando o evangelho. Entendeu? Então Paulo está falando o seguinte, ó, o falso mestre quer ganhar dinheiro com o evangelho. Na verdade, o evangelho tem um grande ganho. Qual que é? É a vida espiritual, não é o dinheiro. E parte desse ganho, o que é? O contentamento. Tendo que vestir, tendo que comer, nisso dai graças, estai contentes. Eu pergunto, quantas peças de roupa tem no teu armário? Tudo isso? Dá para usar a roupa por quantos dias sem lavar? Deus é bondoso, hein? Porque até onde eu sei, se eu tivesse 3 conjuntos de roupa, estava bom. Irmãos, fica na boa, tá? Os irmãos já me viram pregar aqui com pelo menos 5 camisas diferentes. Mas eu estou querendo te mostrar o padrão. Você almoçou hoje? Tinha carne? Não, pastor, não tinha. Tinha ovo? Ah, ovo tinha. Então dai graça, porque tem irmão que não almoçou hoje. E eu garanto para você que nesse planeta enorme, hoje tinha irmão que em vez de comer, estava fugindo da perseguição. E aí vai o evangélico, eu sou crente, ocidental, brasileiro, século 21, e fica se perguntando se vai para o culto hoje. Ai, tô com uma preguiça. Será que você algum dia nasceu de novo? Será que o Espírito do Senhor habita em vós? Ah, pastor, é que você não trabalhou que eu trabalhei hoje. Não é disso que eu estou falando. Porque às vezes existem dias em que a gente trabalha muito e chega na igreja muito cansado. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é daquela pessoa que fica fazendo conta se vai para a igreja. O que eu estou falando é daquela pessoa, porque se não consegue comprar algo, ela faz biquinho para Deus. Vida cristã dela azeda. Se não consegue trocar de carro, se não consegue arrumar o armário, se não consegue comprar um sapato, a vida cristã da pessoa entra em crise. É disso que eu estou falando. A pessoa que todo tempo, veja, um dia você está cansado de ir para a igreja, eu entendo, mas irmão, 10 semanas por mês você está cansado, 10 vezes por mês você está cansado para ir para a igreja, toda vez. E se vai passar um jogo de futebol, se é para uma festa, aí o cansaço some. Você está querendo enganar quem? Vou responder, você mesmo, porque você acha que você carregar uma Bíblia, você cantar hino, você falar glória a Deus, aleluia, vai levar isso aí para o céu, e não vai.
O que vai levar você para o céu é você se reconhecer pecador, se arrepender dos seus pecados, confiar em Jesus como Senhor, Salvador da sua vida e o vosso Deus, e andar firme com Ele. Porque a grande consequência de quem nasceu de novo, de quem é habitado pelo Espírito, ele é firme com Deus. Não tem que ficar fazendo força, irmãos. Quem conhece bananeira? Até que tem bastante gente que conhece bananeira. Por acaso, quem já viu bananeira com uma penca de banana? Quando você viu ela estava suando para dar banana? Irmão, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Quem é nascido de novo dá frutos naturalmente. E pastor, eu tenho um mau gênio, ó irmão. Cara no pó. Se eu tivesse mau gênio o tempo todo, eu questionava a minha salvação. No mínimo eu estou sendo omisso, no mínimo estou sendo rebelde. Ah, pastor, eu não tenho força, mas o sinal, porque a Bíblia fala que você tem força para lutar contra o pecado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não fica nervoso comigo, só estou lendo aqui, tá? Porque às vezes a gente fala umas coisas e a pessoa fica incomodada. Quem me conhece fora do culto sabe que eu sou uma pessoa bem de boa. Tem gente que até olha para mim com aquela cara, você é pastor? Porque eu sou bem descontraído, bem de boa. Sabe quando dá aquela medinha? Você é pastor? Acontece, comigo é normal, porque eu sou uma pessoa normal, sou um cidadão normal, que ama o Senhor. Entendeu? Mas assim, cuidado, irmãos. É tempo de parar de brincar. Deus está visitando sua igreja. Deus está moendo. É só você olhar ao lado. A igreja brasileira está debaixo de juízo. O bicho está pegando. Deus tem colocado homens ímpios, anticristo, no controle desse país. Existem várias posições importantes no nosso país, posição de autoridade ocupadas por pessoas anticristo. Se quem coloca autoridade é Deus e ele coloca alguém que é anticristo, o que Deus está fazendo? Trazendo juízo. E o apóstolo Pedro nos ensina o seguinte, é necessário que o juízo comece pela igreja. Irmãos, olhem o mundo à tua volta, a terra está cambaleando como um bêbado. Os poderes dos céus estão sendo abalados. Não estou dizendo que chegou o apocalipse, mas eu estou dizendo que nós estamos vivendo plenamente o juízo de Deus sobre a terra. Se o juízo de Deus está vindo sobre a terra, a Bíblia me ensina que esse juízo começa pela igreja. E você fica vivendo que nem ímpio. Está pedindo o quê? Para ser disciplinado pelo Senhor. Lembra que eu ensinei na pregação de Malaquias que um monte de crente não tem oração atendida porque é ímpio? Porque não teme a Deus? Porque é desobediente? Não vai atender mesmo. É hora de parar de brincar. O evangelho é ganho, sim, para uma vida piedosa, para uma vida consagrada, uma vida de santidade. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, começa a fazer aquilo para o qual você nasceu, glorificar o nome de Deus. O resto vai acontecer. Nosso irmão é fanático, você não sabe o quanto. E glória a Deus que eu sou fanático. E glória a Deus que eu estou te falando isso hoje. Porque é necessário chegar um momento em que eu paro para fechar para balanço e paro de brincar de ser crente e tomo uma decisão na minha vida, de andar a sério. E olho para o meu armário, vejo um armário cheio de roupa. E olho para a minha mesa, vejo comida boa. E olho à minha volta, não tem ninguém doente, entubado. Eu não tenho um filho de 5 anos com câncer. E que o médico olhou para sua cara e falou, seu filho tem 6 meses de vida. Tudo isso para glorificar a Deus. E aí eu fico fazendo conta se vou para a igreja.
Misericórdia! Maldito evangelho corrompido! Maldito! Amém? Eu sei que é difícil de engolir, irmãos, mas essa palavra serve para mim também. Existem verdades espirituais que o tempo todo tem que estar relembrando. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa clama. Tem hora que o pecadão velho ferve aqui no sangue. Parece uma droga. Palavras do apóstolo Paulo: pobre homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu odeio, esse faço. Romanos capítulo 7. Paulo fala que ele era o pior pecador, entende? É hora de vigiar. Amém? E caminhando para o fim, versículo 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, entenda, você querer ser rico, o que acontece? Uma relação errada com o dinheiro. Ó, nós temos dois extremos. Lá na Idade Média surgiram os franciscanos, que era uma ordem de padres que fazia uma coisa chamada voto de pobreza. A coisa era tão absurda que esses homens chegavam a perder os dedos dos pés, porque eles andavam de pé descalço no gelo da Europa, e o dedo congelava e apodrecia. Esses homens chegavam a disputar comida com os animais. Isso é um absurdo. Entendeu? Esse é um lado da moeda. Qual que é o outro lado da moeda? É o que Paulo está falando aqui, falando no trocadilho, tá? É uma alegoria. É o cara que vende a alma para o diabo, vende a alma para Mamon, por causa de grana. Entendeu? A pessoa que só vê dinheiro, a pessoa que é materialista, a pessoa que sempre coloca o dinheiro em primeiro lugar, ela vai trazer problemas sobre si. Ah, pastor, então eu vou parar minha faculdade. Rapaz, você precisa comprar um par de ouvido novo. Não estou falando disso. Você fazer uma faculdade para ser promovido, amém. Você querer melhorar a sua empresa, amém. Você querer ter uma casa boa, amém. Gente, maluco, ó, dá uma caranga dessa 2024, dá na minha mão. A hora que eu fizer assim na chave, não é nem chave, né? Botão. Ai, Deus, tu existe mesmo. Existe algum problema andar em carro bom? Irmão, se fosse problema, os reis de Israel não eram ricos. Então, a questão é a sua relação com o dinheiro. A questão é quando as coisas não vão bem, a sua fé azeda. Irmão, você quer saber se alguém é materialista? Presta atenção na conversa dela. Basicamente, ela vai falar de 3 assuntos. Shopping center, casa boa, carro bom. E 4º assunto, viagem boa. E no outro dia, viagem boa, carro bom, casa boa, festa boa. Roupa boa, sapato bom. Materialista. Nossa, irmão, eu conheço muito rico que é assim. Isso eu também conheço, mas vou te apresento aqui 400 pobres que são pior que muito rico. Porque tem pobre que é muito mais avarento que muito rico. Eu conheço gente que tem grana, que entendeu
que ele não é nada. E que ele só tem dinheiro porque Deus deu. E que se Deus puser a mão, morre no minuto seguinte. E eu conheço pobre, que é mais avarento que os piores ricos desse século. O cara está disposto a qualquer coisa para ganhar um trocado a mais. Entendeu? Cuidado. Agora, aqui segue um aviso, veja. Acompanhe meu raciocínio. Deus nos deu um livro, a Bíblia. Esse livro é a sua palavra. Livros são feitos para serem lidos e explicados. Isso quer dizer que a minha fé é edificada quando a Bíblia é ensinada. Fechou? Todo mundo concorda? Nossa, nós somos um gênio de teologia, né? Tudo 10. Aí eu pergunto, se você só fica vendo coisa do mundo, coisa secular, como é que sua cabeça vai ficar? Quando você olhar para aquele seu carrinho lá na garagem, o que você vai achar dele? Quando você olhar para sua casa, que está precisando de pequenas reformas, pastor, eu nem casa tenho, o que você vai achar? Entendeu? Nós somos o que nós comemos. Cuidado. Existe todo um sistema maligno, existe todo um sistema demoníaco para prender você no amor ao dinheiro. Vou reler o último versículo da exposição, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Teve gente que saiu da fé por causa do amor ao dinheiro. Tem gente que deixa de vir para a igreja porque trabalha demais. Tem gente que deixa de servir sua família, de servir a Deus, porque trabalha demais. Irmãos, é o equilíbrio. Crente não pode ser vagabundo, mas crente não pode ser escravo do trabalho. Quem tem o Espírito tem equilíbrio. Se você quer saber se você é cheio do Espírito Santo, olha o quanto sua vida é organizada. Porque a marca de alguém cheio do Espírito Santo não é dar cambalhota, não é pirueta, não é cair para trás. Não é ficar falando maionese em polonês. A marca de alguém cheio do Espírito Santo, ele é alguém organizado, ele é alguém pleno, é alguém que ama a verdade. É alguém que na sua vida você vê a luz de Deus. É alguém que na sua vida você vê frutos, você vê alguém em transformação. E você vê alguém que não está brincando de ser crente. Você vê alguém que tem compromisso. Alguém sólido. Alguém firme. Falar que é crente, qualquer um fala. Frequentar uma igreja, gente, Judas, Iscariotes, andou 3 anos e meio com Jesus. Nunca foi salvo. E o que é pior, vendo tudo aquilo que ele viu, ainda vendeu Jesus. Percebe? Então assim, cuidado com o seu relacionamento com o dinheiro. Eu não tenho nenhum problema, se você me der 200 agora, eu vou ficar feliz da vida. Quem gostaria de... Gente, já pensou que legal ganhar 200 conto agora? Eu ia ficar faceiro. Mas se não ganhar, também tá bom. Entendeu? Tá com a conta paga, almoçou, tá bem, tá todo mundo com saúde, estamos aqui juntos. Deus nos salvou. Nós vamos passar a eternidade com Cristo. Estamos sendo transformados dia após dia. Eu tenho paz na minha casa. Vou reclamar do quê? Isso é evangelho. Tem chance de melhorar de vida? Melhore, por favor, mas entenda. Última frase. Aquele dinheiro que Deus coloca no seu bolso a mais
também é para ser usado na obra de Deus. Muitos irmãos entenderam que eles se tornaram ricos para sustentar a obra. E tem vários irmãos espalhados pelo mundo que a riqueza dele é para plantar a igreja, é para enviar missionário, é para sustentar a obra. Eu entendo que existe nesse contentamento um limite saudável, onde eu deveria parar de acumular riquezas para mim e transportar essas riquezas para o reino. Eu tenho um pouco de dificuldade com muita concentração de renda. Eu acho que não entendeu muito bem 2 Coríntios 8 e 9, que fala que Deus nos dá a semente, que é o dinheiro, para a gente semear na obra. Que nós possamos ser os melhores funcionários, ser crentes cheios do Espírito Santo, dando bom testemunho e principalmente que tenhamos um ótimo relacionamento com o dinheiro. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.